Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. Mais uma vez o Senhor Jesus nos fala do reino de Deus, lembrando que o reino de Deus não é o céu. Hoje o reino é representado aqui na terra, através da cristandade professa, ou seja, todos aqueles que professam estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É a esfera na terra onde o poder e a influência de Deus são manifestados. O Senhor Jesus esteve aqui, enquanto esteve aqui disse: nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Lucas capítulo 17, versículo 21. Pois o próprio rei desse reino esteve presente aqui entre eles, exercendo a sua influência moral na vida deles. Para nós que estamos vivendo o contexto da igreja pois o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Isso porque o rei deste reino está ausente. Quem está presente é o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em João capítulo 14, versículos 16 ao 18. Ou seja, quem está aqui presente na terra é o Espírito Santo, que habita no crente de forma individual e na igreja de forma coletiva. O homem da parábola semeia a semente e sai de cena. Esse homem é o Senhor Jesus. Repare que ele semeia a semente e sai de cena. Todo o trabalho de frutificação, primeiro a erva, depois a espiga, até o grão cheio de espiga, acontecem na sua ausência. Ele só aparece no final como aquele homem que aqui na parábola aparece com a foice para fazer a colheita. A influência que o rei estabelece nesse reino hoje na terra é a influência moral através do Espírito Santo, nos que são seus. E sabe qual é o incrível? É que na parábola nos diz no versículo 27... noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É incrível como a palavra de Deus está trabalhando nos corações das pessoas e o efeito que ela causa, além de transformação de vida e de caráter. Por isso devemos estudar atentamente a palavra de Deus, dividindo, separando e identificando cada passagem para aplicá-la de maneira correta. O mais ideal é fazer isso perguntando o que Deus disse, a quem falou, quando, onde, em que circunstância, com que objetivo, visando povo, época e lugar. Caso contrário, você ficará em uma grande confusão, igual essa que nós vemos sendo pregada nos dias de hoje. Pessoas pegando o contexto do judaísmo e aplicando no cristianismo. E como resultado gerar uma grande confusão de doutrinas. E pior, pessoas decepcionadas porque pegaram promessas que eram dirigidas para Israel, acreditando que se cumpriria agora no contexto da igreja. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 2, nos diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Para entender a palavra de Deus e como dividir a história da humanidade, é preciso entender isso aqui em Efésios. Repare que é mencionada a dispensação da graça, e foi isso que Deus fez com a humanidade. Deus distribuiu diferentes dispensações ou épocas, e em cada dispensação ou épocas, Deus estabeleceu condições, responsabilidades e promessas distintas aos homens, tratando de modo distinto em cada dispensação ou época. Por isso, muito cuidado com as interpretações erradas, com as aplicações e contextos fora de contextos. Tem um amigo que diz sempre uma frase, e ele repete essa frase sempre. Eu acho engraçado, mas é pura verdade. Não sei onde ele ouviu, mas ele sempre diz: as pessoas usam textos fora de contextos para criar um pretexto. Algumas pessoas manipulam a palavra de Deus para conseguirem aquilo que querem ou para justificarem algo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.